Olá, turminha do mundo dos mistérios. Tudo bem com vocês? Quando o explorador austríaco Arthur Poznański realizou um estudo sobre a cidade boliviana de Pumapunku, em 1926, ele mais tarde levantou a hipótese de que era de fato um dos mais antigos sítios arqueológicos da Terra. Uma ruína antiga que remonta, pelo menos 15.000 anos. Poznański foi um dos primeiros exploradores da era moderna a investigar a incrível existência de Pumapunku. Mas, como previam nossos telespectadores regulares, sua hipótese é firme, e muitas vezes ferozmente negada pelos acadêmicos de todo o mundo. Antes de começar, que tal inscrever-se em nosso canal e deixar o sininho ativado? Para não perder nada, e deixe sua mente funcionar deixando aquele comentário maneiro. E sem mais, vamos começar. No entanto, independentemente disso, seu bom raciocínio, e de fato, o de muitos outros indivíduos de espírito crítico, significa que essas datas são algo que muitas outras pessoas chegaram, e portanto, continua a ter muitos apoiadores em todo o mundo. Embora a academia dominante persista em suas tentativas de colocar essa data de construção incrível e amplamente inexplicável nos locais permitidos, alegando ter feito datações de carbono no local, que tem suas origens por volta de 500 a.C., apoiadores de uma maior idade simplesmente descartam esse namoro como não confiável. E devido à nossa própria profundidade, e agora muitos anos de experiência investigativa, em reorganização dessas ruínas, tendem a concordar que o sítio é realmente muito mais antigo. Com cerca de 10.000 anos atrás, esse namoro feito por Poznański o colocaria exatamente onde se esperaria encontrá-lo, se fosse realmente o trabalho de uma civilização pré-cataclísmica, Pumapunku, sendo uma relíquia sobrevivente de seu incrível legado. Além disso, o arqueólogo e pesquisador Newstead também investigou sua relação com os alinhamentos astronômicos. Eventualmente, descobrindo evidências de apoio intrigantes para essa opinião controversa. Ele descobriu que foi construído para coincidir com o solstício de inverno e verão, e também com um alinhamento preciso com o equinócio da primavera. No entanto, esses eventos só teriam sido perfeitamente alinhados com os templos, 17.000 anos atrás. Há muito que argumentamos contra um campo de estudo, que não é apenas pressuposto no método, mas é de natureza conspiratória. Qualquer datação de uma relíquia que não possa ser explicada é apenas uma tentativa de turvar as águas da compreensão, muitas vezes obscurecidas com uma saraivada de investigações detalhadas e competentes sobre a nossa própria história de civilizações, a quem postulamos, meramente reabitada. Sítios dentro da história conhecida, recente e agora bem estudada. Essa história convincente de eventos, no entanto, tem vida curta, quando se explora qualquer um desses sítios com um olhar lógico. Logo começa a encontrar muitas características em exibição, que não são apenas encontradas globalmente, o que por si só é uma prova convincente de um passado global. Superpotência, mas os incontáveis trilitões, enormes megalíticos, alguns chegando a milhares de toneladas, juntamente com técnicas de alvenaria altamente avançadas, incrivelmente precisas e ainda desconhecidas, todos contam uma história, que os acadêmicos parecem mencionar os referidos recursos, e nunca conseguem explicar. Especialmente em caldeirões de anomalias antigas, como a de Pumapunku. Como alguém logicamente pode afirmar que a impressionante precisão exibida no local, juntamente com as muitas plataformas megalíticas de basalto, pesando centenas de toneladas, é um indicativo de uma civilização passada, altamente capaz e tecnologicamente avançada, depois de ter sido responsável. Após entendermos quantos buracos existem na opinião dominante, eles podem ser perdoados por duvidar de tal eventos da história, especialmente quando aqueles que contam tais histórias tentam ocultar ou suprimir ativamente quaisquer características inexplicáveis. Quem construiu Pumapunku? Tem realmente mais de 15.000 anos. Como alguém cortaria tal trabalho de precisão sem maquinaria precisa? É um lugar que achamos altamente atraente. Hoje vamos dar uma olhada no Templo da Água, de Encamizana, no Peru. Ollantaytambo é, sem dúvida,
uma das ruínas mais incríveis encontradas em qualquer lugar da Terra. Embora muitas pessoas tenham se confundido com as características do sítio, alguns até sugerem que sua construção em forma de prateleira foi criada como etapas para gigantes, mas seu uso original não é menos notável. Os chamados pré-incas, responsáveis por sua construção original, o fizeram com a intenção de utilizar essas camadas de solo para aclimatar lentamente as plantas, que antes não estavam acostumadas a uma certa altitude, através de um processo de melhoramento seletivo, levando-as eventualmente muito mais alto do que jamais foi encontrado antes. Tornar possível cultivar as referidas ervas, frutas ou legumes, dentro de seus santuários de alta altitude, fortalezas praticamente impenetráveis, de modo que, com esses fenótipos de plantas recém-ajustados e com a ajuda do que é objeto deste vídeo, possa permanecer no alto das montanhas praticamente indefinidamente, autossustentadas graças às incríveis realizações de Ollantaytambo. O Templo da Água de Encamisana, sendo a peça final deste arsenal de povos agora perdidos, pois embora o conhecimento hortícola, exibido por essa civilização perdida, seja evidência de cultura avançada, suas habilidades para controlar o caminho da água, são outras evidências, que não apenas provam que esse povo era altamente capaz, mas também era inquestionavelmente avançado na execução dos ditos feitos. Embora esses sistemas de irrigação ou entradas de água potável tenham muitos milhares de anos, a maioria ainda funciona até hoje. Alguns desses recursos hídricos eram tão bem feitos, que até os reabitantes modernos ainda usam vários desses sistemas, pois até rivalizam com o sistema moderno que o substituiria, levando água para os locais. O Dr. Richard Mixa, que estudou as fontes de água de Encamisana em Ollantaytambo, liderou uma equipe de pesquisadores da Universidade da Virgínia, conhecidos por estudar engenharia hidráulica, pertencente ao Instituto de Paleohidrologia, e dos arqueólogos Arminda de Baja Oviedo, e o Dr. Gordon McKeown, todos dos quais realizaram engenharia reversa na tentativa de entender essas notáveis realizações, vistas no Templo da Água. Localizado ao norte do canal Maniaraqui, no Vale Sagrado dos Incas, a uma altitude de 3.000 metros, este sofisticado complexo aquático é composto por salas, espaços abertos, belas piscinas complexas, fontes ornamentais, cachoeiras e canais enterrados. Essas realizações pré-incanas exibem um conhecimento íntimo dos chamados princípios hidráulicos modernos. Mesmo construindo seus canais de tal maneira que evitem saltos hidráulicos. A arquitetura e as obras hidráulicas do Templo da Água definem Encamisana como um santuário de alto status para o culto à água. Esculturas de penhascos complexas e cuidadosamente executadas paralelamente ao Templo da Água acrescentam uma dimensão mística ao propósito original dos templos, que atualmente é reivindicado como sendo o culto à água. Estradas antigas também deixadas por esse mesmo grupo indescritível, inquestionavelmente vinculam Ollantaytambo e o Templo da Água a esse império de civilizações, outrora grande e agora perdido. Quem construiu o Templo de Água de Encamisana? Como eles construíram isso? Porque a maçonaria poligonal, algo com o qual o antigo Peru é sinônimo, é encontrada em muitas das relíquias antigas do mundo. Quem eram esses povos antigos? Para onde eles foram? É sem dúvida um lugar incrível, que achamos altamente atraente.